Olá, pessoal, olá. Só tô me preparando aqui, tá, pessoal? Deixando tudo bonitinho. Oi, Lucimara, tudo bem? Tô começando a deixar tudo bonitinho aqui para não ter problema depois. A gente vai devagarinho. Ainda faltam uns 8 minutinhos, né? A gente tem que testar, né? Hoje em dia a tecnologia, né, é assim. A gente tem que ir testando para ver como é que a gente vai fazendo. O pessoal que for entrando agora, a gente vai começar às 7 em ponto. Então agora eu entrei um pouquinho antes só para testar, ver se está tudo legal, conexão. Sejam bem-vindos. Olá, eu vi que a Márcia já entrou, né, Márcia? Já tá aí esperando, tá vendo? Não é tão ruim assim quanto a gente pensou. Gente, a gente teve um monte de problemas aqui com o celular da Márcia, mas agora a Márcia entra agora, vamos lá. Vamos ver. Olá! Olá! Até aqui, enfim, deu certo. A saga, né? Não é a saga, né, pessoal? No mundo de tecnologia, a gente sendo driblado pela tecnologia. É muito engraçado, né? Fiquei refém da tecnologia hoje. Ficou totalmente. Nós estamos reféns, né? Nós somos. Agora não interessa, agora ela é parte do nosso mundo. Vamos ter que lidar com ela da melhor forma, né? É Não vai ter verdade. jeito. Estamos Mas esperando o pessoal entrar consegui. aí. É isso aí. Portanto, a gente conseguiu. É, Pessoal que está entrando, a gente vai começar daqui a pouquinho, às 7 em ponto, tá? Vamos ser bem pontuais aqui. Nós entramos antes para testar tudo, para ter certeza que tudo estava ok, que vocês vão conseguir, né, assistir a live. Já vou agradecendo a todo mundo que está entrando aí. Muito obrigado por estar aqui prestigiando. Isso aqui é um bate-papo, tá, gente? Não é aula, né, Márcia? não, é uma conversa, um bate-papo entre amigos e que vocês estão mais do que convidados, né? A participar com a gente, perguntar, né? Participar com as questões. Exatamente. Inclusive, né, das questões, a gente vai responder sim, mas lá para o final, tá, pessoal? Porque a gente vai estar com bastante conteúdo para passar para vocês. Então, para não ter problema, né, de da gente não deixar de atender tudo, então a gente deixa as questões para o final. Então, quem tiver questões, não joga fora, não. Anota aí a questão, manda pra gente, que se a gente não puder responder aqui no ao vivo, a gente responde depois, ou de repente a gente faz uma outra live só para responder vocês, né? Isso, vamos perguntando bastante, levantando os Exatamente. insights, né? Porque essa é a Vamos levantar. intenção, né? Exatamente, né? Por isso que o nome do canal, Levantar Insights. Aqui ninguém é dono da verdade. A gente está aqui Não, para levantar insights junto com você. O que for interessante, opa, para legal, né? provocar, vamos provocar, né? Então, o pessoal está aí do outro Vamos. lado, não está só assistindo, não, vai refletir junto com a gente. Exatamente, isso aqui é uma live participativa. Por mais que vocês não estejam aqui ao vivo, participando aqui conosco, vocês estão aí, ó, por favor. Vamos acessar Refletindo. acessar todos esses conteúdos aí. E é muito interessante, né, Márcia? Como a gente vai se apaixonando pelo ser humano. Ai, é apaixonante. Marli, boa noite. Tem bastante gente agora já entrando aqui. Boa noite, pessoal. Mara, tem bastante. Já o pessoal está entrando. E qualquer dúvida. O papo hoje é sobre desejos, né? Se você já tem alguma coisa na cabeça, já tem uma questão em mente, anota para no final.
perguntar, a gente vai ter um tempinho, né, Wellington, para a Eu acho gente que sim, fazer. acho que a gente vai conseguir ter um tempinho aí legal ainda para, de repente, aí responder algumas questões que vocês, Uhum, né, tenham aí dentro do tema. Eu acho sim. que é interessante. ah, eu e a Márcia, nós nos conhecemos, e aí, quando eu tenho aqui o canal, eu a convidei, eu falei, olha, vamos lá fazer uma live, vamos começar a provocar esse povo. E aí Uhum. ela aceitou com toda a generosidade dela aí, ela aceitou, e vocês devem a ela o título e o assunto de hoje, tá? Foi o desejo da Márcia em falar sobre desejo, tá, pessoal? Se tiverem alguém aí para ser culpada, Márcia é culpada hoje. Provocar o desejo de todo mundo, né? Exatamente, ela falou assim, não, nessa pandemia onde fica o desejo, né? Então ela tá a fim de provocar aí mesmo. Boa Provocar. noite, pessoal, boa noite, pessoal que está entrando. Mais 2 minutinhos a gente já começa a nossa conversa. A gente está aqui agora jogando um pouquinho de conversa fora, né, Márcia? Tá tentando, testando para ver se estava tudo certo. Tá, tive um probleminha aí com o celular, né? Mas enfim, tá tudo ok. Olha, Silvia, Helene, Robertinha, oi lá, gente. Vamos entrando. Sejam Espero que muito vocês bem-vindos. participem, fiquem à vontade para fazer perguntas. No final a gente dá tem um tempinho aí para responder, para participar com Exatamente. vocês, dos insights de vocês, né? Que provavelmente também vão levantar insights na gente, né? As Vão, perguntas. vão. É uma via de mão dupla, né? Então É é uma sempre assim. troca, é uma troca. Exatamente. Exatamente. Ana, E hoje. eu acho que eu vou começar falando para todo mundo, até para você, Márcia, que Uhum. quando eu tive esse insight, né, de criar um canal no Instagram, eu queria criar um espaço para isso mesmo, para a gente levantar insights. Porque é muito interessante quando você vai para um canal que ele vai te ensinar, que ele vai, né, fica aquela coisa meio hierárquica. E aqui não, aqui Sim. eu queria trazer uma coisa bem democrática e que as pessoas realmente pudessem se identificar com o conteúdo. Então travou agora. Voltou. Voltou. Tá entrando bastante gente aí. A É, Érica, a Fê, Fernanda, olá Maria, Fernanda, Marisilda, muito bom ter vocês aqui, viu pessoal? Muito obrigado por estarem obrigada, muito aqui, feliz. gratidão para todos. Bom, então foi isso, eu quis criar esse espaço para que a gente pudesse realmente levantar esses insights e trazer isso para todo mundo. O meu nome é Wellington Borzani, eu sou psicanalista clínico, formado pela Sociedade Paulista de Psicanálise. Eu também faço programas de mentoria, tá, pessoal? Que não é a escuta psicanalítica, mas é a psicanálise sendo aplicada para outras áreas. Então, tem mentoria de relacionamentos, mentoria corporativa. Então, eu trabalho com todo esse nuance e sempre permeando o ser humano, né? Márcia, eu vou deixar você se apresentar. Bom, então, boa noite para quem está entrando agora. Eu quero agradecer o Wellington, né, pelo convite. A gente tem tido trocas muito interessantes e frutíferas, né? E para quem não me conhece, meu nome é Márcia Malpelli, eu sou psicanalista, sou formada pelo Integra, que é o Núcleo Brasileiro de Desenvolvimento Humano, e hoje nós vamos participar aqui todos juntos, né, com essa conversinha para saber um pouco do desejo, da psicanálise, né, fazer uma breve introdução, né, como a Elton já disse, nós não temos a intenção aqui de ensinar psicanálise, não é isso, né? É tornar mais próximo, mais para chegar perto das pessoas, né? É porque a psicanálise, muitas vezes, né, Márcio? Não sei se você concorda comigo, às vezes ela tem uma conotação, as pessoas têm uma conotação meio errada da psicanálise, né?
Muitas vezes as pessoas não sabem muito bem o que é realmente, o que está acontecendo, o que é a psicanálise, né? E então, assim, eu vou começar com o meu primeiro insight da psicanálise. A psicanálise, pessoal, é o método terapêutico que Freud criou para como principal material o inconsciente. Tá, pessoal? Então é tudo aquilo que a gente não vê. Então tem muitas pessoas que já viram a foto do iceberg, que tem ali aquela partinha para fora da água, que é o consciente, e tem aquela parte enorme lá para baixo, que é o inconsciente. Então é esse o material da psicanálise, né? O pessoal está entrando. E é isso, né? Então, o que a gente, como você disse, né? As pessoas confundem muito, a psicologia, psicanalista é psicólogo, né? Tem bastante essa confusão. Não, né? Tem psicólogo também, tem a formação como psicanalista, enfim. Mas a psicanálise, ela é diferente da psicologia, elas têm manejos diferentes, né? São clínicas diferentes. Bom, acho que eu vou começar falando, né, do que é essa psicanálise, esse Por breve, favor, ladies né? first. Thank you, the gentleman. Ah, e ainda vem com gentileza, gente. Olha que parceria maravilhosa, né? Então vamos lá, gente. Vou falar um pouquinho rapidamente, um breve pincelada aí do que é a psicanálise, né? A psicanálise, ela foi desenvolvida pelo Sigmund Freud, né? O Freud todo mundo já ouviu falar. Então é ele o pai da psicanálise, no século XIX. E a psicanálise ela trata de estudos dos processos psíquicos, né? Do funcionamento da mente humana, como que funciona essa coisa toda, nesse grande mistério, né? E a psicanálise, ela ficou conhecida no meio, as pessoas conhecem como a cura pela fala, né? E o que vem assim, a cura pela fala mas a psicologia também, a cura, né? As pessoas falam, mas esse termo, né? A cura pela fala, surgiu a princípio para uma paciente. Ela que usou pela primeira vez esse termo, ela era tratada pelo Brauer, que era um médico fisiologista, especialista no tratamento das histéricas. Essa paciente, ela é conhecida pelo pseudônimo de Ana O. E esse médico, Brauer, ele tratava as histéricas por meio da hipnose. Por quê? Elas apresentavam sintomas incomuns. Então, de repente, ficava paralisado, um lado, perdia a fala, enfim. Incomuns por quê? Porque já haviam passado por exames e não eram sintomas de origem fisiológica. Então, Brauer se dedica a esses estudos através da hipnose e consegue acessar informações. Charcot já trabalhava lá na França, né? Freud, essa época, fez um estágio, né, com Charcot Um em Charcot, Paris, exato. e para estudar justamente essa questão da hipnose e usar com as histéricas, porque também ele tinha esse tratamento, ele atendia as histéricas também, né? E quando ele volta, ele se junta a Brauer para esse grande estudo. Bom, o que acontece, essa cura pela fala? Em uma sessão, Brauer hipnotiza a Ana e começa a induzir, fazer questões, enfim, perguntar. E ela pede para que ele pare de falar, para que não a interrompa, porque ela gostaria de falar. E isso tudo, com o tempo, Freud e o Brauer dão um nome. Primeiro o Brauer fala do método catártico, né? E depois, anos depois, Freud fala da associação livre. O que é essa associação livre? É ver livremente as palavras, né? Convidar o paciente a falar livremente o que lhe aflige, o que lhe vem à mente, sem barreiras, sem juízos, né? Então, fale livremente o que vem, né, Wellington? O paciente muitas Exato. vezes chega na clínica, mas eu não tenho nada para falar. Exatamente, isso é uma coisa que ocorre muito, né? O paciente chega lá e fala assim, não sei nem por que eu vim aqui hoje, porque eu não tenho nada para falar. E de repente a paciente olha no relógio e passou 50 minutos e ele não parou de falar até então. Então, assim, é essa vazão que a gente dá para o nosso inconsciente, né?
Eu vou aproveitar, Márcia, tem uma pessoa que acabou de fazer uma pergunta muito pertinente ao que a gente está falando agora. É a Roseli Temperini, ela perguntou, a pessoa que quer fazer uma busca interior deve fazer psicanálise? A psicanálise, ela é uma busca interior. Tá? No início, ela era usada como método terapêutico e era só usada para doentes. Depois, o que foi se notando é que ele evoluiu para um processo de autoconhecimento. Né? Então, Roseli, sim, existem psicanálises com foco junguianos, eu acho que é. Sim, existe, sim. Existe, sim. Eu sou freudiano, a Márcia acredito também, né? Mas existe, sim, a psicanálise com o foco junguiano. Tá? É assim, o Freud, ele deu o pontapé inicial. Depois, iniciaram outras vertentes, né? Então, o Winnicott pegou uma parte do que Freud fez e foi adaptando para uma outra área que também é fantástico. A Melanie Klein também, um outro tipo de pensamento, né? Então é muito interessante, mas ela sim, ela é uma busca interior. Nós somos apenas guias, pessoal, tá? Dentro do processo. É interessante porque explicitar isso, porque muitas vezes as pessoas vão buscar no psicanalista a solução dos problemas. E assim, não, a psicanálise não prega isso, tá? A psicanálise, ela prega a tua busca. Nós vamos juntos porque o que é a nossa função ali? Nós nos especializamos na leitura desse inconsciente. Então, a partir do momento que você está falando e que você está usando a linguagem, existem algumas nuances, os significantes, os simbólicos, são palavras que você diz, são brincadeiras que você faz, né? Que, opa, a gente consegue identificar um conteúdo e aponta para você, para ver se para você aquele conteúdo faz sentido, né? Mas a gente nunca aconselha e a gente nunca dá diagnóstico, tá? Outra coisa, né? O mito que eles têm é do diagnóstico. Eu vou lá, não, o que eu sou? Você é ser humano, né? Quem dá diagnóstico, pessoal, é o psiquiatra, tá? O analista não vai dar diagnósticos, tá? E importante isso que você disse, bom, a princípio, nessa questão da fala, né? O analista, ele usa essa escuta, a gente dá voz ao inconsciente, né? De dar escuta à manifestação inconsciente que esse paciente traz através dessa livre associação, dessa fala, né? Como você disse, através de xistes, dos sonhos, enfim. Então, esse inconsciente, que é o sujeito da psicanálise, ele se esconde nessas manifestações, né? Ele é ardiloso, né? Está ali escondidinho e conforme o paciente vai falando, trazendo pela fala, o analista que é uma escuta diferente, é uma escuta treinada, né? Para captar essa fala do inconsciente. E foi o que o Wellington disse, né? Então, a gente vai junto com vocês, interpretar, enfim, fazer com que você reflita. Porque as pessoas estão acostumadas, né? Elas vão ao psiquiatra e ele vai, qualquer médico, outro médico, fala psiquiatra, porque cuida de saúde mental, e vem com a receita, olha, então ele diagnostica, vai falar, olha, tem um tratamento X, vai tomar 2 vezes por dia, e o prognóstico é possível com esse medicamento, daqui tantos tempos, tem já um resultado visível, enfim, tem todo... Né, eu acho muito importante, Marta, a gente enfatizar aqui essa multidisciplinaridade entre a psicanálise, a terapia, tá? E os fármacos. Então, você vai num psiquiatra, ele vai te analisar, ele vai te dar um fármaco, um remédio que vai... É muito importante? É muito importante. O homem é biopsicossocial, então nós não somos feitos só de abstração, nós também somos feitos de carne e osso, então é importante para o nosso corpo, para o orgânico, e tudo está interligado, pessoal, né? Então, assim, é importante ir lá, mas a terapia é o que vai
sustentar. Então, a partir do momento que você tem o fármaco te deixando bem, te deixando equilibrado para aquela situação, você consegue ser analisado, você consegue fazer uma terapia, né? Muitas vezes até diminuir esse remédio, e vai depender de caso a caso, mas é muito interessante essa multidisciplinaridade. Quando você faz uma coisa só, fica faltando ali o tripézinho, né? Isso é uma E parceria quando importante. você... Exato. E quando você fala sobre as histéricas e quando você traz a origem da psicanálise, eu já trago aqui que as histéricas foram sintomas de quê? De quê? De um desejo reprimido. Então vamos começar a pegar esse gancho e vamos pro desejo. Sim. O que é O esse que é desejo, né? desejo? Onde mora, onde vive, como se alimenta, como se reproduz. Dá quase um tema de Globo Repórter, né? Não Bom, é, não é. não é? Esse Exatamente. desejo, a própria palavra vai, se você sente corporalmente, o desejo, o que que ele é? Ele é algo que nos move, ele dá tônus à nossa vida. E quando você fala desejo, eu desejo a respiração, o teu diafragma contrário, é aquilo que vem, esse desejo, vem lá, eu quero realizar um desejo. Para que serve o desejo? Para se satisfazer. Você vai em busca de satisfazer, de satisfação, né? E, Exato. E você sempre vai na busca de um objeto de desejo. Podendo ele ser uma pessoa, um objeto, uma situação, mas você vai em busca daquele objeto que você acredita, por algum conteúdo uhum. interno, por algum conteúdo lá do seu inconsciente, que aquele objeto é muito importante e vai te trazer muito prazer. Então você começa a buscar aquele desejo, né? Por onde Existem atingir desejos. esse desejo, né? Exato. Esse desejo, quando ele acontece, ele vem com uma força muito grande, né? Ele vem com uma força muito intensa e aí as pessoas vão, sim, ser orientadas por essa busca. Muitas, às vezes, quando as pessoas acham, né? Quando a gente tem aquela interferência da cultura, a interferência do externo, que na psicanálise a gente chama de superego, a gente reprime esse desejo. Ao reprimir esse desejo, podem até acontecer sintomas, né? Que eram os das histéricas, por exemplo. Então, assim, é muito importante a gente pensar no desejo, né? Como essa força muito forte, né? Essa força muito intensa, que ela pode, né? Ela tem que vir à tona de alguma forma, né? É isso que move o ser humano. O que te faz acordar todo dia? O que te faz se mover? É o desejo, né? Ou não desejo, né? Mas eu tenho que. Ou a falta do desejo. E o que é o desejo? O que é o desejo? Desejo, gente, é uma falta. É uma falta que a gente sente. Eu vou contar uma historinha para vocês. A psicanálise, ela muitas vezes pega uma ajuda nos mitos gregos para explicar os seus processos e os seus conteúdos. Então, eu vou trazer aqui o mito de Sísifo. Eu acho que o pessoal, né, todo mundo já viu. Quem não viu, procura lá. É o mito de Sísifo. O mito de Sísifo é aquele carinha que está ali na montanha movendo aquela pedra, tá? Então todo mundo põe isso como objetivo e tal. E é uma grande representação do desejo, né? Sísifo era o rei da Tessália. Ele era considerado um ser humano, né, super inteligente e astuto. Mas um dia ele foi e enfureceu Zeus, contando para Zeus que Ásopo, o rei dos rios, contando para Ásopo que Zeus havia raptado a sua filha, a Edna. E aí, Zeus, furioso, enviou Thanatos, o deus da morte, atrás de Sísifo. Sísifo, quando soube, ele, como era muito articuloso, ele não só enganou o Thanatos, como o prendeu. Prendendo Thanatos, as almas não tinham mais como chegar no reino das trevas. Então, sobrou para Ares, o deus guerreiro, para ir lá e soltar o Thanatos.
Quando ele soltou Thanatos e Sísifo soube disso, ele combinou uma estratégia com sua esposa. Olha, você não vai comemorar o meu funeral, né? Você não vai me prestar homenagens no meu funeral. E então, Sísifo é levado ao reino das sombras. Quando chega lá, ele vai se queixar para Hermes, o soberano das sombras, e fala: olha, preciso voltar, preciso castigá-la. Ela não me homenageou, ela não homenageou, não fez o meu funeral. Então eu só quero um tempinho para voltar lá no reino dos vivos e castigá-la, e aí eu volto. E claro que não. Ele queria ir para realmente estar livre do reino das sombras. E então foi então que Hermes, o, o condutor das almas para o além, foi buscar Sísifo e, e deu a Sísifo um castigo pior que a morte, que era rolar essa pedra bem grande, bem forte, lá para o pico da montanha. E ao chegar ao pico da montanha, a pedra rola novamente e ele tem que buscá-la. E ele foi condenado a fazer isso pela eternidade. Já imaginou, Márcia, ter que fazer isso pela eternidade? Carregar pedra, subir uma montanha. Então, mas o grande lance é que a gente faz isso, né? O tempo todo. Porque toda vez que você tem um desejo, você rola aquela pedra lá para o pico. E toda vez que você realiza um desejo, você vê que, puxa, a satisfação, a expectativa que eu tinha de uma satisfação desse desejo, era uma satisfação eterna, era uma satisfação que fosse preencher essa falta que eu sinto. Chegou E lá, isso não continua faltando, acontece. né? E então, esse desejo, essa alegoria da psicanálise é para também mostrar que o desejo ele se renova o tempo todo. Então, nós, como Sísifo, somos condenados a essa busca eterna do desejo. É uma insatisfação, né? Tá sempre querendo mais, mais, e não sabe às vezes nem o porquê, mas quer essa energia, dessa libido que vem e desejo. E te falando dos gregos, né? Os gregos são maravilhosos, né? Os filósofos, né? Por meio de um desejo, né? Esse desejo de querer saber de onde vem, então causa essa inquietação. Então é onde os filósofos nos trazem a filosofia, né? A arte do pensar, porque tudo era explicado pelas alegorias, pelos mitos. Então tinha um trovão, ah tá, não, então é um Deus lá brigando com o outro, enfim. Então não, os filósofos eles trazem luz, eles dão luz à humanidade, né? Quando eles disseminam a importância da reflexão, a importância de se ter um pensamento crítico, né, sobre todos os fatos, os acontecimentos, enfim, de separar a razão, o raciocínio, da fé, mas dessa fé no sentido da crença, né, do crer, da lei de crer. Crer pura e simplesmente. Então, eles fazem isso, né? Não, vamos refletir. A psicanálise tem isso, né? Vamos buscar lá ouvir teu inconsciente e reflita, né? Ah, mas por quê? De onde? Como? E sobre o desejo, Platão, né, um grande filósofo, ele dizia o seguinte, que nós só amamos o que desejamos e só desejamos o que nos falta. Então, Que tá vem de ali, né? encontro à falta, né? Que é o desejo representa, né? Sempre a busca de um objeto. E onde ele nasce, né? E onde esse desejo nasce? Bom, quando a gente pensa em nós como seres humanos, nós somos já frutos do desejo de alguém. Uhum. Porque nossos pais, de uma certa forma ou de outra, nos desejaram, né? E aí, quando você ali é bebê, né? Você tem a sua primeira satisfação do desejo, que é a primeira amamentação. Então, o bebê ele é muito sensorial, ele não tem a linguagem ainda como apoio. Então, é muito sensorial. Ele sente aquela coisa que ele não sabe descrever, que já é o desejo, e de repente aquela fome. Então vem aquele gozo, vem aquela satisfação. Então, Ansiedade, esta né? primeira satisfação é muito grande, né, para o bebê. A partir de então, nós, seres humanos,
vamos ter essa memória da primeira forma de desejo, a primeira satisfação desse meu desejo. E eu sempre irei buscar o meu desejo no outro. Então eu vou buscar nos pais primeiro, né? Então os primeiros objetos de desejo são os pais. E depois eu vou, né, transferindo esse desejo para outras pessoas durante a vida, né? Essa questão E da eu acho... criança, oi, Uhum. a, a questão da criança, né, desse desejo primário, né? Você falou bem da questão do pai, desse olhar, e a gente tem o Winnicott, que ele fala da parentalidade, da maternagem. E hoje, falar dessa maternagem, a gente não é específico da mãe, claro. A mãe tem um lugar, normalmente é a mãe que faz, a mulher, mas hoje a gente tem famílias diversas, né, uma pluralidade de formações de famílias, enfim. Então, outras pessoas podem exercer essa maternagem, que é esse cuidado, né? O banhar, acariciar, o alimentar, enfim. Então, a gente vai falar aqui da mãe, vou me referir à mãe, mas é a outra pessoa que exerce essa função de maternagem, né? O olhar desses pais que olham para esse O filho com cuidador, né? um desejo, o cuidador. Ele A olha para o representação dessa mãe. isso, a representação. E a criança, esse bebê, ele vai se perceber como um indivíduo através do olhar do outro. Porque até então, para ele são as mesmas pessoas. Ele não tem essa noção, você é minha mãe, eu sou eu, e corpos diferentes. Não, tá lá. Então, conforme aparece um seio para me alimentar, é, tudo mágico, né, fantasioso. E com o tempo, conforme essa evolução, né, do estado emocional, e o Winnicott cita isso, aborda isso na sua teoria do amadurecimento, a criança se dá conta de que ela é um indivíduo através do olhar do outro. Através do olhar do outro. Muito interessante. Você sabe que existe uma psicanalista lacaniana, Maud Manonin, que ela tem uma frase muito interessante. Ela fala assim: o desejo mais profundo do ser humano é ser desejado pelo outro. Que está muito conectado a essa fase primária narcisista, né, que o Freud chamava de sua majestade o bebê. Então o bebê Uhum. tem toda essa atenção do mundo pelo olhar do outro, né? E Márcia, quantos bebês de 40, 50, 60 anos nós temos por aí esperando o olhar do outro? Muito, né? Todo mundo fica, de uma certa forma, desejando esse olhar do outro, desejando ser aprovado pelo outro, né? É, e, e isso vem de uma construção, né? Esse olhar lá atrás dos pais, enfim, é que vai ajudar, é que vai ser importante nessa construção, né? Desse indivíduo, desse sujeito, né? E, Sim. e nós passaremos, como você disse lá atrás, a desejar também. Eu também, eu sou um ser desejante, mas também desejo o outro, né? O olhar do outro. Sim. Eu E quero quando ser isso é desejado, frustrado, né? né? E quando, É. e quando isso não tem um probleminha ali nesse caminho todo, né? Como que eu lido depois, uma certa fase que eu já não tenho mais esse olhar voltado a mim? E aí a gente entra na questão dos Exatamente. desejos proibidos, né? Das frustrações, lidar com essas frustrações. Exato. Até a Lucimara fez uma pergunta sobre quando a gente não tem esse desejo, a gente utiliza o desejo do outro. Eu acho que cabe bem aqui a gente falar, olha, quando você nasce, os seus pais, eles já projetam em você desejos deles, né? Então, assim, e nós introjetamos naturalmente que nós somos seres humanos, nós queremos ser amados, nós queremos ser esse objeto de desejo. Então, você introjeta isso. Então, o que é interessante, né, é sempre se perguntar: esse desejo é meu ou esse desejo é do outro? Né? De quem é esse desejo? Isso a gente trabalha bastante quando uma pessoa está dentro de uma sessão, sentada ali, deitada ali no divã, né? Essa questão surge muito, né? A questão do desejo. Eu estou fazendo isso, mas por quem que eu estou fazendo isso?
Por né? que que eu Então repito isso, né? Enfim, exatamente. E você falou de então, um desejo proibido, Márcio. é, é, essa questão do desejo proibido é interessante porque você falou do superego, né? Essa instância que fica escondida, onde mora o nosso inconsciente, tem o id lá atrás, lá embaixo, que é o nosso inconsciente, o ego ali no meio tentando equilibrar o inconsciente, o superego, esse juiz, né? Que, que fica ali, ó, não, não faça, não faz, olha, tá errado. Né? Então, o ego é encarregado, né, de tentar equilibrar o desejo, o instinto e o superego, o superjuízo ali. E a gente estava até conversando sobre Adão e Eva, né? Que é uma Exato, quando a alegoria. gente conversou, exato. Quando a gente conversou, né, sobre o desejo proibido, eu e a Márcia levantamos muito insights, né, sobre usando essa alegoria, né. Eu gostaria que você falasse, Márcia, porque você trouxe um insight que eu achei muito legal. Então, quando falou do desejo proibido, veio automaticamente a questão do pecado original, né? Mas antes de qualquer coisa, aqui a gente não vai falar, não é sobre religião, é errado, existe o Eva, existe o Adão, não é isso. Assim como os gregos, né, É a está usando, história, pessoal, a é história. história, é uma alegoria, é uma historinha, Tia Márcia vai contar uma historinha. Isso. Então, vamos lá. Adão e Eva, né? Como que a gente pode usar e trazer isso como um exemplo para a psicanálise, né? Estão lá, os dois, no paraíso, tinha tudo. Tudo, 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 tudo. Eles tinham acesso a tudo. Veio o grande pai, né? O Deus, o Criador, e olha, vocês têm tudo aqui. Só não pode chegar nessa árvore aqui. Não pode comer deste fruto. Então, você imagina, né? Eu fico pensando, gente, devia ter cupuaçu, devia ter um monte de coisa, por cismar na maçã, né? Puseram a E maçã. aí, é poderosa. E aí tem a serpente, né? Então, a serpente vai lá, instiga Eva. O que pode ser essa serpente, né, para nós? Esse instinto vindo, né? Esse desejo, essa energia vindo. E, opa, peraí, quero alguma coisa. Aí tem, mas por que justo isso que eu não posso, né? Ou não, ali o grande pai, não, aqui não pode. Desperta essa atenção, né? Opa, por que que eu não posso? Por que que eu não posso? E Eva é despertado o seu desejo. O desejo traz o quê? A inquietação. E eu desejo o que eu não tenho, a falta. Então eu tinha tudo, mas eu não tinha aquele fruto. Eva e Adão se rendem, pagam o preço, né, para realizar esse desejo e são expulsos do paraíso. Quando essa expulsão do paraíso é a perda desse olhar do pai, né, desse grande outro, ou da mãe, como a gente estava falando agora, enfim, é o olhar do outro. Então, eu realizei o meu desejo e perdi o olhar do outro. Então, eu pago por Exato. isso, né, e, mas e se não tivesse realizado? Se Eva não tivesse realizado, ela estaria desejando, mas estaria cumprindo o desejo de outro, e não o dela. Né? Não Que sei se vem de ficou encontro claro. com que vem de encontro com essa indagação que a Lucimara, né, fez aqui sobre quando é que eu não desejo, eu desejo do outro, né? E é muito Uhum, interessante quando nós temos desejos e esses desejos eles infringem, né, a sociedade. Então a gente fala que a cultura, a sociedade, muitas vezes elas violentam o nosso desejo por esses valores que nós não conseguimos transcender para que esse desejo venha à tona, né? E aí acontece uma coisinha que muitas vezes paralisa o ser humano, chamada frustração. A frustração daquele desejo, né? Essa frustração, quando ela é vivida saudavelmente, né? Quando você ela é pequenininho, quando você tem lá os seus 3, 4 aninhos, né? Você não pode fazer isso, e não pode,
Então, a criança vai trazer a raiva, ela vai viver essa raiva, completa esse processo, e a partir daí, ela viu que ela tem forças para ressignificar o seu desejo. Sim. Então, ela, a partir dali, as instâncias que a Márcia falou, o id, o ego e o superego, então a partir daí, esse ego, que é esse diplomata, né, que fica no controle, no controle não, na Eu diplomacia entendi, entre né? o externo e o interno, ele começa a se fortalecer. Então, outras frustrações serão mais fáceis, né? Outras frustrações, aquele ser humano vai lidar de uma forma mais gerenciável. Quando não existe essa frustração naqueles períodos, quando de uma forma ou de outra os pais tentam super proteger ou então tentam impedir esse processo, facilitar esse processo, Os essa excessos. criança vai crescer um adulto imaturo emocionalmente, psiquicamente, Uhum. né? Então aí que causa muitas vezes, né, a frustração desse desejo de adulto e ele não tem essa força para realmente conseguir sair dali, né? Ressignificar esse desejo. Ressignificar. E começa a aparecer sintomas, né? Porque o teu desejo está lá, está quietinho, tem coisas que a gente não consegue lidar, por isso que vai para o inconsciente, né? São desejos que eu não consigo lidar, ou que eu não quero olhar, enfim, que causariam um estrago muito grande no meu psiquismo se viesse à tona. Então, por isso eu tenho um superego lá, um ego equilibrando, né? E, e às vezes isso começa a dar um problema ali, tá me frustrando, enfim. E a gente pode ver isso que aconteceu muito na pandemia, né? 2020 foi uma grande bomba atômica de frustrações, né? Porque ela frustrou tudo e todos ao mesmo tempo, não E, é? de, e, É. e Quantos foi planos, dividido né? em um super eu ali, um super ego, né? Não vai sair de casa, né? Os desejos mais Exato. simples, os desejos mais simples. Então, sair, encontrar as pessoas, trabalhar, festa, enfim. Até ficar em casa. Ficar em casa vai ser gostoso quando é vontade própria. Agora, peraí, Exato. eu vou ter que ficar em casa, né? E meu desejo de liberdade, onde fica? Como assim eu vou ter que ficar? Né? Então, começam as frustrações. Poxa, eu não posso encontrar as pessoas. Ah, eu não posso mais dar abraço, não posso mais dar abraço, não posso visitar minha família. Enfim, fomos E frustrados. às vezes também, eu acho que tem aquelas situações em que a pessoa é posta dentro de casa e vai ter que olhar de Né? repente para um desejo que não existe mais, né? E aí E aí, vai, opa, né? Eu o que que eu conseguia de faço? repente, exato, né? Tem É muitos muito exemplos, interessante. né? Que a gente tem visto das pessoas, eu tinha uma loja, eu tinha não sei o quê, tinha emprego, a empresa fechou, me vi com os filhos em casa, sem emprego, algumas adoecem e outras lidam, as pessoas lidam diferente com essas situações, né? E outros, o que que acontece? Conseguiram a gente fala, se reinventar, né? Ou seja, direcionar o seu desejo mudou o objeto, né? Então, hoje eu não tenho mais isso, mas eu vou cozinhar, vou vender marmita, eu descobri que eu sou uma pintora, que não é o meu caso, né? Não consigo fazer nada de pintura, mas, enfim, as pessoas se reinventaram. Essas pessoas, elas sublimam, né? Exato. Elas conseguem se direcionar esse desejo para um outro. Então, Substituí-lo, né? substituir. Então, não existe essa frustração. Ah, mas essa. Não, não é simples assim, tá? Um exemplo. Porque tem pessoas que lidam melhor com a mesma situação, né? Outros não conseguem, outros Exatamente. doentes, né? Porque algumas Exatamente. pessoas vêm do histórico, né? Que você vai do social, deste olhar que você teve lá atrás, de infância, enfim, é todo um conteúdo que
que amadurece, né, esse emocional da pessoa, enfim, e ela consegue lidar, direciona para um outro objeto e se sai bem, ao contrário de um. Substitui. E é isso a gente tem muito em clínica, né? A gente vê muito em clínica as pessoas chegando lá com esse desejo reprimido ou com a dificuldade, né? Não, eu vou sair mesmo na pandemia, eu vou sair, né? Sim, uma rigidez, Por né? quê? Porque Não, ele não consegue sustentar a ressignificação desse desejo, né? Ou eu não posso ir, mas aí eu começo a criticar o outro que saiu. Isso também, pessoal, é um desejo paradoxal. Você não pode, você está reprimindo o seu, então você vai criticar o outro que está saindo, é né? projetar Então ele, né? isso é muito interessante. Quando a gente entra dentro de um processo de autoconhecimento, a verdade e o real imperam, né? Então, o que muitas pessoas sentem muito receio de fazer um processo de escuta psicanalítica, muitas vezes é somente o medo do real, né? Porque a fantasia de controle, né? A fantasia que eu crio de uma idealização é muito melhor, né? Do que eu encarar o Desconfortável. real. E a gente volta nessa questão aí fica naquela questão do platônico, né? Então, eu fico Exato. realizando ali, desejando É, o que eu não tenho, mas aí então eu realizo uma fantasia e fico ali naquele mundo, né? Então, fico tem, ali naquele mundo. Exatamente. né? E isso E aí isso acontece dá muito vazão a nos outras relacionamentos, patologias. né? Isso acontece muito nos relacionamentos virtuais, né? Por que o Sim, que as pessoas relacionamento passaram virtual? a... Porque esse eu tenho como controlar, né? Eu crio e eu tenho como controlar, não Sim, é? E eu posso ser a mulher perfeita no relacionamento, eu posso imaginar, eu crio o homem perfeito ali do outro lado, que não seja uma coisa com tela, assim, enfim. Então, é platônico, né? Eu vamos vivo ali na trazer as fantasia. mídias. As mídias, né? Todo mundo. Isso já é mais do que clichê hoje em dia, a gente falar sobre mídia Uhum. social e a persona que é criada na mídia social, que não tem muitas vezes a ver com a realidade que está ali, né? Sim, Então eu crio, porque para mim é mais fácil. E é interessante que eu vou aqui trazer um insight para todo mundo. Você não cria aquela imagem para o outro, você cria aquela imagem para você, tá? Então, assim, essa sim, imagem que você cria, por que você precisa criá-la, né? Então, vai a minha provocação. Por que você precisa criar uma imagem perfeita de alguém sorrindo, maravilhoso? Por quê? outro. Porque, É um pode? desejo seu, é um desejo do outro, né? Você quer alimentar esse desejo do outro, é um desejo seu, realmente. Exato. Aí a gente entra naquela história. Qual desejo que eu estou satisfazendo, né? É o E meu quanto mais, desejo de ser olhado pelo outro e de ser desejado pelo outro. Só que isso, perfeito. muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado porque isso acaba manipulando você, né? É um conteúdo que manipula. Eu acho que isso, quando a gente fala em processo psicanalítico, Márcia, depois você dê né, o seu insight sobre isso, mas quando a gente Uhum. fala sobre um processo Acho que é a gente começar a quebrar devagarinho essas fantasias e trazer a realidade, né? Porque muitas vezes a gente pensa, quando a gente ali é pequenininha, bebê, a gente vai criando essas fantasias porque a gente não tem a linguagem para isso. não. Só que esses mecanismos, eles podem ser substituídos de acordo com que você vai amadurecendo, vai interagindo com o mundo, com o teu ambiente, né? E muitas vezes a pessoa tem tanto medo de interagir que ela continua segura ali na mesma fantasia. Então ela continua. Não sei, Márcio, qual teu insight sobre isso? A gente volta nessa questão do olhar, né? É mais seguro eu ficar
nesta posição, ela me causa algum desconforto, mas eu opto em ficar aqui. Tem um exemplo bem comum, a gente ouve muitas pessoas reclamando, ai, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do que eu faço, mas, né, eu vou porque tem que pagar minha conta, enfim, isso é normal, né? A gente vive num mundo que precisa disso. Mas tem pessoas que, ok, vão lá e fazem, sublimam e ressignificam e dão outra. Agora, tem umas que ficam naquele lugar da reclamação, do sofrimento, da vitimização o tempo todo, mas não sai dali. Então, peraí. Exato. Mas isso te faz mal, por que que você não sai? Ah, não, mas é, sempre tem o mais. Não encara. São os Não, não, mecanismos de defesa, né? Na igual verdade, a é, pessoa está vai correndo de medo. Exato. Nós temos mais uma não, pergunta aqui, Márcia. Como não, identificar o seu desejo reprimido? Como sei que o desejo é de verdade? como identificar o desejo reprimido? E como eu Tá sei lá que no o desejo é de né? verdade? Deita no divã. Venha fazer análise, vamos descobrir juntos, né? Quando ele está Vamos descobrir reprimido, juntos. é porque a gente não tem acesso a isso consciente. Isso está É. reprimido, está lá no Quem fez essa inconsciente. Então, pergunta foi minha grande amiga Fernanda Miranda, doutora Fernanda Miranda. ah, É, então, é o seguinte: esse processo de identificar desejos é o que a gente falou aqui. Tudo isso que a gente está falando aqui, gente, a gente está trazendo bastante insights e dá a impressão que a coisa é rápida desse jeito, né? é. Pessoal, Ah, o que ser humano é fácil, muito psicanálise, complexo. né? Não, Um pelo amor de processo Deus. de psicanálise, a gente nem fala em duração, porque assim, Não, você tem que. Cada ser humano é um universo diferente de mecanismos, de histórias, de memórias. Então, assim, sociopolítico-cultural, né? Tem. exato. E assim, é aquela coisa, você vai ter que mergulhar em você mesmo para você primeiro identificar quem é você. Para depois você identificar se esse desejo é seu ou não. Para depois você, de repente, ir mais fundo e verificar se você tem ali um desejo reprimido ou não. Normalmente, quando você tem um desejo reprimido, normalmente ele vai ter sintomas, né, Márcia? Sim, já se manifesta através de sintomas, porque o que está reprimido, o que está recalcado, ele vai se manifestar, já está sofrendo. Quando você vai, já está sofrendo. Então, para acessar isso, está lá no inconsciente. Então, são sessões, são longo tratamento, porque depende, é subjetivo. Cada um, falando da depressão, vai? Então, eu tenho depressão, o Elton tem depressão, você que está aí do outro lado tem depressão. Então, se eu for lá ao psiquiatra, a depressão, nós temos sintomas parecidos, porque são sintomas característicos dessa depressão, dessa doença, desse transtorno, aliás. E, mas, poxa, o fator estressor, né, o causador disso, desses sintomas, é diferente para mim, é diferente para o Wellington e para você. Né? Então, assim, nós temos depressão, os sintomas são iguais, mas o causador disso é diferente. Por quê? A gente vai lá no inconsciente, é isso que a psicanálise vai buscar, né? Junto Exatamente. com a pessoa. Tem a Luliluz, Luli.luz, ela trouxe uma coisa muito interessante, adorei teu comentário. Tem o tal gozo secundário. Eu fico aqui porque é um lugar sabido, eu conheço, por pior que seja. É exatamente isso, minha querida. É muito difícil do paciente identificar esse gozo secundário, porque é eu Sim, inimigo de mim mesmo, né? Eu tô é, ali, eu tô sabendo que tá ruim, mas eu tô ali, né? E a gente esse precisa, gozo né? Tem que secundário, ter ele se culpa ali. esconde, gente, não é uma coisa explícita. Muitas vezes você demora muito tempo para conseguir identificar aonde está esse gozo secundário que impede você de mudar, que impede você de se autoconhecer. Muito obrigado, Luli Luz, por ter trazido esse insight. É algo que Obrigada. é muito difícil para a gente, para o paciente Sim, conseguir identificar, né? porque se Porque você esconde não. atrás de mecanismos de defesa, né? Esse Uhum. gozo.
esse gozo secundário, a gente pode chamar de é um prazer secundário. Não é nem um prazer, porque te faz sofrer, né? Então eu vou ficar aqui, eu não gosto daqui, mas eu consigo pagar minhas contas, né? Então, assim, eu busco uma compensação para isso, uma fantasia para isso, né? Então, fica aqui, tá bom, esse gozo secundário. Obrigada, Luli. Importante comentário. Obrigado. Ó, Eu também vi aqui muito também. grato pelo seu insight, é isso mesmo. É muito interessante essa troca, né? Eu acho muito legal essa troca, porque quando a gente está falando aqui, quantas pessoas estão aí refletindo sobre tudo isso, estão refletindo sobre elas mesmas, entendendo que de repente elas podem procurar, de repente elas podem ir atrás de ajuda, ela pode ir atrás de um recurso, né, para se melhorar, para tirar esse sofrimento, esse cotidiano, né? Que é tão Uhum. difícil muitas vezes. Mas uma coisa que eu sempre falo, e eu jogo água no castelinho de areia de todo mundo, é que a vida ela é feita de frustrações, pessoal. Então, Sim. se nós somos seres desejantes eternamente, você imagina que nós vamos sempre ter que lidar com frustrações, né? Então a gente vai, quanto melhor você, eu sempre falo que a tua qualidade de vida emocional, ela é proporcional a como você lida com essas frustrações, né? Como é A que Luli você vai, Desculpa. como é que A você Luli vai tá conseguir chegar? desculpa. A Pode Luli falar. está falando aqui, agora que eu consegui subir aqui. Pessoal, assistam no YouTube uma dica boa. A Luli é psicanalista também. A falta que a Ai, que falta legal. faz. É incrível, um vídeo rapidinho, cabe muito. Tem uns livrinhos, né? A falta. Eu esqueci o nome. Não sei se é a falta que a falta faz, agora eu fiquei com esse nome na cabeça. Um livrinho que teve daquelas bolinhas que uma sai pelo mundo, né, atrás de uma Uhum, falta, de se completar, né, um pedaço que falta nela. Então, um uhum. pedaço é menor, outro é maior, e nunca encontra, né? Nunca encontra. É um É, livrinho bacaninha também que resume bem essa questão da falta, né? exato, é muito legal. E vamos então lá. Lulis, deixa eu ver. Luliluz. Luliluz. Pode esperar, a gente vai dar uma olhadinha lá assim. Você que tiver aí. Lá, isso mesmo, o livrinho mesmo. Aquela Do coisa livro. aí. É isso aí mesmo, né? Bom, legal, gente. Olha, legal. Já tá dando aqui o nosso horário. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, 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 muito a todos vocês que participaram. Muito, 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 Márcia. Muito obrigado por essa parceria. Eu Muito obrigado por você agradeço. estar aqui. Vou deixar aqui para vocês. Olha, o Levantando Insights tem um canal no YouTube e tem um grupo no Instagram. Entra lá, tá? Ele é público, pode entrar, porque vão ter muitos conteúdos lá, tá? Mas não vou embora ainda, porque ainda tem um chavezinho aqui para vocês. Márcia, suas considerações finais. Bom, agradeço, Wellington, por esse encontro, né, que você proporcionou. Foi muito gostoso, foi um aprendizado, né? Os insights, as trocas nessa conversa. A pergunta de vocês também, que participam, acaba gerando insights para a gente pensar. E que fica aí essas reflexões, né? Quando você percebe alguma coisa, esse desejo, enfim. E estamos para conversar com vocês. Tem os contatos do Wellington, meu contato aqui no Instagram, que é @mmalpelli, com 2 L's, psicanalista. E, e é isso. Indo pelo canal do Wellington também, levantando insights, né? E se você procurar www.wellingtonpsicanalista.com, lá tem todos os meus contatos também. Eu vou deixar aqui com vocês, de presente aí, para vocês também levantarem insights, um texto que eu escrevi pensando no desejo, tá? Então, ele começa assim: eu desejo desejar o que eu não posso ter. Eu desejo o teu desejo. O desejo me atormenta. O desejo me descontrola. Ele me controla. Ele é doença, dói em minha alma.
Ele escapa da minha boca, mas eu o recupero e o escondo em minhas sombras. Mas mesmo assim eu desejo. Desejo o segundo do prazer que o desejo me promete. Mesmo que efêmero, mesmo que fútil, só quero desejar. Gente, muita gratidão a todos vocês. Muito obrigado, Márcia. E nós nos vemos nos próximos encontros. Já vou deixar uma deixa que para o Dia das Mulheres a gente vai ter uma ótima live aqui, tá? Falando sobre a violência e suas diferentes faces. Obrigado, Márcia. Eu que Grande abraço. agradeço, obrigada a todos. Até logo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.